Boa tarde a todos. Estamos iniciando o ano de 2021. A semana passada foi apenas de avaliação diagnóstica e agora sim começamos com o assunto. Inicialmente apresentando teoria dos conjuntos. É um assunto que vocês já conhecem pelo fato de ser parte integrante do nosso dia a dia. Os exemplos irão confirmar isto. E então, após essa apresentação de elementos de conjuntos que vocês já conhecem, apresentaremos a terminologia matemática, a forma matemática de resolvermos os exemplos de problemas que inicialmente vocês irão resolver de forma intuitiva, irão obter as respostas corretas simplesmente pela observação. E as respostas serão imediatas. E depois irei apresentar as ferramentas que irão comprovar as respostas que vocês tiverem obtido. Então, desejo a todos, não apenas neste assunto, mas durante todo o ano, um rendimento muito bom. E à medida que nós formos progredindo nas aulas, irei informando como iremos trabalhar. Então, temos aqui, nessa nossa primeira aula, Teoria dos Conjuntos, alguns exemplos de conjuntos que, como eu disse, vocês já conhecem bastante. Selecionei 3 cores, e estas 3 cores eu determinei que seria o conjunto A. Esta é a maneira da gente representar em matemática um conjunto por letras maiúsculas. O conjunto A é formado pelas cores azul, amarelo e verde. O conjunto B, um time de futsal, que todos vocês conhecem, é um conjunto dentro da terminologia matemática. Um time, quando nós estamos nos referindo a uma equipe. E o conjunto B é formado por João, Pedro, Marcos, Carlos e Gabriel. E o terceiro exemplo, também com a letra maiúscula, representando as pessoas que fazem parte deste grupo de risco, Ana, Joana e Rita. Como anteriormente vocês viram, eu falei, as letras maiúsculas do nosso alfabeto são usadas para representar os conjuntos. E os elementos que fazem parte destes conjuntos podem ser apresentados através de uma lista, onde escrevemos todos os nomes dos elementos que fazem parte do conjunto A, do conjunto B, que aqui são cores. Dentro da matemática, nós podemos usar o que é chamado de diagrama de Venn, que é uma forma geométrica, onde nós usamos uma figura geométrica, aqui, por exemplo, uma elipse, para, dentro dela, fazer a listagem, a escrita dos elementos que fazem parte do conjunto A. Da mesma forma, o raciocínio vale para o conjunto B, representado por uma letra maiúscula e os elementos escritos dentro da figura geométrica. E uma outra maneira de escrever um conjunto é através de uma característica que seja comum a todos os elementos do conjunto. Aqui, por exemplo, eu poderia ter escrito um conjunto A como sendo igual a 0, 2, 4, 6, 8 e assim por diante. Estes números que eu falei têm uma característica em comum, que é o fato de eles serem números pares. Então, ao invés de eu escrever 0, 2, 4, 6 e assim por diante,
eu defini o conjunto A como sendo formado ou igual a elementos X, ou números X, que pertencem ao conjunto dos números naturais, tal que X é par. O conjunto B, eu destaquei uma característica entre eles. B é formado, ou B é igual a números X, ou elementos X, que pertencem ao conjunto dos números naturais, tal que X é maior ou igual a 0 e menor do que 10. Então, poderia ter escrito, na forma de uma lista, o conjunto B igual a 1, 2, 3, 0, desculpem, B igual a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, destas três maneiras, iremos utilizar mais o diagrama de Venn na resolução dos nossos problemas. Entre conjuntos, nós podemos realizar estas operações: operação de união, de diferença e de interseção. A descrição de cada uma destas operações eu irei fazer no momento em que eu estiver apresentando estas operações através de exemplos, já agora no próximo slide. A união entre dois conjuntos, nós temos os conjuntos A e B. E nós temos o conjunto A união B. A união B, onde eu vou unir os elementos do conjunto A e os elementos do conjunto B para fazer um conjunto maior, neste caso, um conjunto maior, formado por todos os elementos que fazem parte de A e todos os elementos que fazem parte de B. Destacando o fato de que os elementos que fazem parte de A e também fazem parte de B são escritos uma única vez. E os demais elementos são escritos também apenas uma vez. Então, o que importa é que na união, elementos que fazem parte dos dois é escrito apenas uma vez. E os outros elementos que fazem parte de um ou de outro são escritos também. Na diferença entre dois conjuntos, nós iremos obter um conjunto com elementos que fazem parte apenas do primeiro conjunto e não fazem parte do segundo conjunto. Então, se eu tenho aqui A menos B, eu vou escrever apenas os elementos que fazem parte do conjunto A, que são as cores amarelo e preto. As demais cores fazem parte de A e de B, não são consideradas. Se eu fizer agora B menos A, eu vou considerar apenas os elementos que fazem parte de B e não fazem parte de A. Então, os elementos que fazem parte de B e não fazem parte de A são as cores vermelho e branco. Observem que vermelho e branco não fazem parte do conjunto A, mas azul e verde fazem parte do conjunto A. Então, não são consideradas estas duas cores na resposta. E a interseção, nós temos que a resposta irá conter apenas as cores que fazem parte dos dois conjuntos. As cores que fazem parte do conjunto A e do conjunto B são as cores azul e verde. Então, as demais cores não são consideradas na resposta. Usando um diagrama de Venn, que é o que eu disse antes, é o que nós vamos usar mais, nós temos aqui o conjunto A representado, os elementos escritos dentro de uma elipse, o conjunto B da mesma forma, e a união B, que é o conjunto resposta, formado por elementos que fazem parte de A
e fazem parte de B também. Amarelo faz parte de A, não faz parte de B, mas aqui está na resposta. Azul faz parte de A e de B, é escrito apenas uma vez na resposta. E então, aqui no conjunto A união B, temos todas as cores que fazem parte de A e de B, sem a repetição dos nomes repetidos nos dois conjuntos. Na diferença, usando o diagrama de Venn, o conjunto diferença A menos B vai ser formado pelas cores que fazem parte do conjunto A, mas não fazem parte do conjunto B, que são as cores amarelo e preto. Somente estas duas cores fazem parte de A e não fazem parte do conjunto B. Então, é a nossa resposta. Na interseção, o desenho dos dois conjuntos, das elipses, onde dentro delas estão os elementos que fazem parte de A e de B, essas duas elipses são desenhadas de tal forma que uma, digamos assim, entra na outra, ou seja, fica uma parte sobreposta. Essa parte sobreposta, que aqui eu destaquei com uma cor diferente, nós temos o conjunto A com as cores amarela e preta, que fazem parte exclusivamente de A. E nessa parte aqui em que uma elipse encontra outra elipse, eu escrevi também as cores azul e verde que fazem parte do conjunto A. No conjunto B, as cores vermelho e branco, que são exclusivas do conjunto B, estão nessa parte que não há relação com o conjunto A. E a cor azul e verde, que faz parte de B e também faz parte de A. Então, a visualização da interseção usando o diagrama de Venn é mais imediata. A interseção de A com B é essa parte aqui que faz parte dos dois conjuntos, azul e verde. Quando se trata de uma questão onde o diagrama de Venn pode não ser adequado para resolver, ou seja, o número de elementos é muito grande, nós podemos recorrer à fórmula para calcular o número de elementos, N, número de elementos do conjunto A união B. Nesta fórmula aqui, para encontrar o número de elementos da interseção, ou desculpem, da união, é igual ao número de elementos do conjunto A mais o número de elementos do conjunto B menos o número de elementos da interseção dos dois conjuntos. Um exemplo de união com dois conjuntos, nós temos, em uma livraria, são vendidos estojos de lápis de cor com 12 unidades e com 6 unidades. Fazendo a união destes dois estojos, a pergunta é: quantos lápis o estojo união terá? Então, lembrando que no estojo menor de 6 cores, as cores que fazem parte do estojo menor, todas as cores, também existem no conjunto de estojo de 12 unidades. Então, como eu disse anteriormente, intuitivamente a resposta poderá ser dada. A gente pode imaginar três possibilidades. Ou a união será igual a 6, só que essa quantidade aqui, pela noção de união, que significa uma soma, se o conjunto maior tem 12, não poderia o resultado de uma soma ser menor do que um dos seus elementos.
Então, a letra A não é possível. Restam apenas, então, 12 e 18. Então, o estojo resultante da união de um estojo com 12 cores e outro menor com 6 cores, lembrando que o de 6 cores tem as mesmas cores que o de 12. No final da união, serão 18 cores diferentes? Não. Serão 12 cores diferentes. E esta é a resposta obtida de forma intuitiva. Com relação à fórmula, para apresentar a vocês, como eu disse antes, iremos apresentar a ferramenta matemática que irá comprovar a resposta obtida de forma intuitiva e lógica. O conjunto A, que é o conjunto maior, tem 12 elementos. O conjunto B, com 6 elementos. 6 elementos que são cores que fazem parte dos 12 lápis de cores. E queremos saber o número de elementos que fazem parte da união destes dois estojos. Então, nós temos a interseção entre estes dois conjuntos é igual a 6, que é exatamente o que o problema já apresentava no enunciado. As cores que fazem parte do conjunto de 6 estão também no conjunto de 12. Então, a interseção é igual a 6. Pela fórmula, nós temos que a união entre esses dois conjuntos, o número de elementos de A união B, é igual ao número de elementos de A, 12, mais o número de elementos de B, que são 6, menos o número de elementos da interseção, que é igual a 6. 6 menos 6, 0. Resposta 12, letra B. Como antes, sem fórmula alguma, de forma intuitiva e lógica, tínhamos chegado à mesma resposta. Nesse outro problema, nós temos que uma turma, a primeira série, tem 5 jogadores de futsal. São os jogadores, os alunos que fazem parte da primeira série. A seleção da escola de futsal é formada por 5 alunos também. No conjunto união, nós queremos saber quantos são os alunos, baseado nesse time da primeira série e da seleção da escola, quantos são os alunos que jogam futsal. Bem, o conjunto de interseção é formado por 2 atletas, já que estes 2 atletas fazem parte da equipe da primeira série e da seleção da escola. Então, 2 alunos fazem parte da seleção, da interseção, melhor dizendo. Pela fórmula, nós temos aqui o número de elementos ou da equipe da primeira série é formado por 5. O número de atletas que fazem parte da seleção da escola é 5. E o número de elementos que jogam tanto na primeira série quanto na escola é formado por 2 alunos. Tem 2 alunos da primeira série, do time da primeira série, que também jogam na seleção da escola. Então, estes 2 alunos é a interseção, igual a 2. Então, nós temos 5 mais 5, 10, menos 2, 8, letra B. Mais um exemplo com união de 2 conjuntos. Nós temos que do lado direito de uma rua, as moradoras Ana, Joana e Rita fazem parte de um grupo de risco. Do lado esquerdo, as moradoras Ava, Margarida, Josefa e Talita, fazem parte de outro grupo de risco.
Nesta rua, a quantidade de moradores que fazem parte de algum grupo de risco é 3, 4 ou 7. Mais uma vez, nós temos aqui uma resposta intuitiva. Como nós estamos querendo saber o número de moradores ou de moradoras desta rua, e não apenas do lado esquerdo ou do lado direito, fica bem lógico o fato de que na rua existem 3 moradoras do lado esquerdo e 4 moradoras que fazem parte de outro grupo de risco do lado direito. Portanto, 3 mais 4, 7. Através da fórmula, nós temos que o número de elementos do conjunto ou de pessoas que fazem parte do grupo de risco do lado direito é 3 e do lado esquerdo é 4. Quero saber agora o total de moradoras da rua, ou seja, do lado direito, do lado esquerdo, qual é a quantidade de pessoas que fazem parte de algum grupo de risco, ou seja, somar. A interseção é bem lógica, né? É bem lógico o fato de ser igual a 0, porque não há como o lado esquerdo da rua atingir, interceder com o lado esquerdo. A rua só existe se houver um espaço entre o lado esquerdo e o lado direito. Então, não há interseção. Uma casa não faz interseção com outra. Então, é 0. Então, nós temos que 3 é o número de moradoras do lado esquerdo, 4 é o número de moradoras do lado esquerdo, e 0 significa que não existe uma moradora que, ao mesmo tempo, more do lado direito e do lado esquerdo. É impossível, por isso é 0. Portanto, como anteriormente havíamos encontrado, a resposta é 7, letra C. Na interseção agora, os mesmos exemplos, só que com a operação de interseção. Voltando à mesma livraria, que tem um estojo com 12 unidades de lápis de cor e unidades pequenas com 6 lápis de cor. A interseção desses conjuntos será igual a 6, 12 ou 18. Bem, neste caso, nós já podemos descartar 18. Por quê? Se é a quantidade de elementos que fazem parte ao mesmo tempo dos dois conjuntos, a gente não vai somar. A gente quer ver quais são os lápis que fazem parte dos dois conjuntos e não somar os dois conjuntos através da união. Então, 18 está descartada. Então, resta a 6 e 12. Bem, 12 não pode ser. Por quê? Se eu tenho um lápis com 6 unidades, e estas 6 unidades são as cores que fazem parte de 12, a interseção não pode ser igual a 12, uma vez que o estojo menor é de 6. Então, só seria 12 se os dois fossem do mesmo tamanho, com a mesma quantidade. Um estojo com 12 e um outro estojo com 12. Então a resposta poderia ser 12. Mas isto é só no caso dos dois conjuntos serem iguais. Como aqui os dois conjuntos são diferentes, porque um é maior do que o outro, a interseção só pode ser 6. Através da fórmula matemática, nós confirmaremos a nossa resposta intuitiva, usando simplesmente a lógica como antes foi usada. O conjunto maior tem 12, o conjunto menor tem 6. E a união entre eles, como já foi resolvido anteriormente, é igual a 12. E é a interseção que nós queremos. Usando a fórmula, substituiremos o que nós já conhecemos. A união dos dois conjuntos tem 12 lápis.
O número de elementos do conjunto A é 12, do conjunto B, 6. E a interseção é o que nós queremos. Então, como nós temos aqui 12 e 12 nos dois membros, nós podemos cancelar. Ao passar este termo, o número de elementos de A união B para o primeiro membro, ele passa com o sinal trocado. Fica positivo, e aqui a resposta 6, como encontrado anteriormente. Voltando para o mesmo exemplo do time de futsal da primeira série, que é formado por João Pedro, Marcos, João, Pedro, Marcos, Carlos e Gabriel, e o time da escola, da seleção da escola, Carlos, Manuel, Roberto e Joaquim. A pergunta é: quantos jogam na primeira série e na seleção? Ou seja, quais são os alunos que jogam tanto na primeira série quanto na seleção? Conforme dito anteriormente, não há necessidade de fazer uso de fórmula para chegar a essa resposta, uma vez que o conjunto é pequeno. Quando o conjunto for grande, aí sim, é mais apropriado usar a fórmula. Então, nós temos aqui, João está na primeira série. E João não faz parte da seleção. Pedro faz parte da primeira série e faz parte da seleção. Já temos um. Marcos faz parte da primeira, mas não faz parte da seleção. Carlos faz parte da primeira série e faz parte da seleção. 2. Gabriel faz parte da primeira, mas não faz parte da seleção. Portanto, a resposta é igual a 2. Através da fórmula, iremos encontrar a mesma resposta, 2. Substituindo os números aqui na fórmula, a união das duas equipes, a equipe da primeira série, 5. A equipe da escola, 5. Lógico que, como 2 fazem parte das duas equipes, não iremos dizer que a soma será 10, e sim 8. Colocando aqui os dois, 5 e 5, nós temos aqui o que nós procuramos, que é a interseção. Então, aqui nós teremos esta soma 10. Quando passarmos para lá, vai com o sinal trocado, vai ficar menos. Então, teremos menos 10 mais 8, que é igual a menos 2. Menos 2 igual a menos a interseção. Invertendo, esse menos irá para antes da igualdade, sinal trocado, e o 2 irá para cá com sinal trocado, resultando na resposta encontrada anteriormente. 2, letra A. Mais uma vez, nós temos o exemplo das moradoras. Ana, Joana e Rita, do lado direito. E as moradoras, Margarida, José, Ava, Margarida, José e Thalita. Fazem parte de outro grupo de risco. Um hipertenso, outro diabetes. A pergunta é: a quantidade de moradoras que fazem parte, que têm ao mesmo tempo diabetes e hipertensas? É lógico que a resposta aqui é 0. Não tem nem o que pensar, porque o enunciado é bem claro. Ana, Joana e Rita são hipertensas. Ava, Margarida, José e Thalita são diabéticas. Elas não têm diabetes, Ana, Joana e Rita, e Ava, Margarida, José e Thalita não são hipertensas, então 0. Colocando isso através da fórmula,
nós temos que o número de elementos, de moradoras que fazem parte do grupo de hipertensos é 3, do número de elementos que fazem parte do grupo de diabéticas são 4. A união, como visto anteriormente, a rua tem 4 moradoras que fazem parte de algum grupo de risco. Estamos interessados na interseção. Substituindo esses valores aqui, nós temos 7 como sendo a união. A rua tem 7 moradoras que fazem parte de algum grupo de enfermidade. O número de elementos que são hipertensas, 3, e diabéticas, 4. 3 mais 4, 7, então nós temos 7 antes do primeiro membro, 7 depois do 7 no primeiro membro e 7 no segundo membro. Podemos eliminar e, portanto, a resposta 0, como antes havia sido também encontrada. Este é, portanto, o nosso primeiro assunto. Esta foi, portanto, a nossa primeira aula. E na próxima aula apresentarei, ao melhor, darei continuidade a este assunto. Tenham todos uma boa tarde.